Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter aula de ciências, a gente vai anotar ali no caderno as páginas que a gente vai trabalhar, 200 a 213, tá bom? E o que é importante aí? Hoje a gente tem uma novidade, a gente vai trabalhar junto com a Tia Cleide, então no meio dessas páginas a gente tem duas experiências que serão realizadas na aula da Tia Cleide, então vai um link junto, vai ter um outro link lá da Tia Cleide, que é de ciências, então vocês podem até assistir toda a minha aula e depois assistir as experiências que ela vai fazer com relação ao som, que é o tema que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Vamos deixar o livro aberto assim, ó, pra gente observar essa imagem, tá? E aí a gente vai falar sobre o som. Coloca a data lá no alto do capítulo 7. Hoje é dia 19/8, tá? Então coloca lá pra gente. O som. Os sons fazem parte do nosso dia a dia e podem causar diferentes sensações e emoções. Uma música é capaz de nos fazer dançar, sorrir e até chorar. O ruído do trovão pode nos assustar, mas afinal, como os sons são produzidos e como ouvimos? Nesse capítulo vamos estudar sobre esses e outros assuntos relacionados ao som. Então, tem música que toca que a gente lembra de uma época legal, de uma festa que a gente foi, né? Às vezes quando a gente participou de uma festa junina da escola, da festa cultura, da festa primavera, da festa cultural, e aí quando essa música toca de novo, a gente lembra da coreografia, a gente lembra dos amigos daquela época, não é assim? Ou então, tem criança que já falou pra mim assim, tia, essa música foi a música do meu aniversário de 1 ano, foi a música do meu aniversário de 2 anos, do vídeo do meu aniversário, né? Eu já tive vários alunos que falavam isso pra mim, né? Que era aquela música, lembrava ele porque é do vídeo de alguma coisa importante pra ele. Então, as músicas, os sons, eles nos causam sensações, emoções, né? Pode causar medo? Pode causar medo. Então, por exemplo, som de um trovão, de uma tempestade, o som do vento, né? Tem pessoas que ficam assustadas com isso. Tem gente que já não liga, mas tem gente que fica assustada, né? Então, o som, ele pode passar pra gente várias sensações, tá? Nós temos aí a imagem, né, de pessoas baianas, né? Parece que esse é um lugar na Bahia, né? Isso aí é uma roda de samba, né? E a gente tem baianas dançando e numa roda de samba tem o quê? Samba, né? E aí a gente tem aí pandeiro, tambor, violão, né? E as baianas dançando, tá? Como é que você acha que os sons dos instrumentos da banda são produzidos? Através de instrumentos onde a gente pode bater, a gente pode soprar, como uma flauta, um saxofone, ou instrumentos de corda, como o violão, como o piano. Sim, o piano é um instrumento de corda, porque quando você dedilha, você pressiona uma corda lá dentro dele, tá? Quem tiver dúvida pode procurar no YouTube como funciona um piano, por exemplo. Você vai ver que é um instrumento de corda também. E a tia Cleide vai falar um pouquinho mais sobre isso também, tá bom? Então nem vou falar muito porque a tia Cleide vai trabalhar sobre isso com vocês. Como é possível que as pessoas presentes no local escutem o som da banda? Você canta ou toca algum instrumento musical? Se você canta ou toca algum instrumento musical, pode colocar aqui nos comentários que eu vou ler depois, tá? Eu sempre marco lá com um coraçãozinho, dou uma curtida. Isso aí é legal, pode colocar pra mim, coloca nos comentários. Se você toca algum instrumento musical. Ou se você tem em casa mesmo que você não toque, tá bom? Ou se algum parente seu toca, coloca pra mim. Vou ficar curiosa, eu vou lá ver, tá bom? Vamos lá, e como é que é possível escutar o som? Do mesmo jeito que você me escuta, certo? Através dos nossos ouvidos, através do sentido da audição, tá bom? Então, através dos o som, ele captado, ele entra nos nossos ouvidos, tanto que se você, ó, eu tô falando, se você botar a mão aqui enquanto você fala, o som já sai diferente. Vamos fazer esse teste? Ó, não é para enfiar o dedo no... Pelo amor de Deus, tu não vai enfiar o dedo no ouvido todo. Ó, tapa assim, ó. Tapa aqui. Ó, olha como é que eu tô tapando. Tapa aqui, ó. E agora fala. O som não sai diferente? Você não escuta o som diferente? Né? Porque você tapou a entrada do som no seu ouvido, tá? Eu não tô enfiando o dedo, não. E ninguém vai enfiar o dedo na orelha, né? Pelo amor de Deus. Então, de tapar, vocês já vão ver que o som sai diferente, tá? E até por esse motivo, a gente não pode ficar colocando qualquer coisa no nosso ouvido, né? Tudo bem que aqui a gente não tem mais nenhum bebê, né? Mas não pode. Até quando for limpar o ouvido, a gente depois vai falar sobre isso de cuidados, a gente for limpar com cotonete, pede o auxílio da mãe, ou então limpa, mas não pode enfiar o cotonete lá dentro. Jesus, pelo amor de Deus.
produzindo os sons. Observe a fotografia abaixo. A gente tem uma roda de capoeira, tá? Na roda de capoeira a gente tem alguns instrumentos musicais e a roda de capoeira é legal porque a partir do ritmo que o som emite, os capoeiristas eles vão jogar ou gingar, que eles gingam, né? Eles fazem assim, né? Mais rápido ou mais devagar. Então, o som, ele vai ditar, ele vai dizer qual é o ritmo que o esportista vai fazer, tá bom? Cite instrumentos musicais utilizados na capoeira. Então, nós temos aí o pandeiro. Então, escreve aí o pandeiro, o atabaque e o birimbau, tá bom? Birimbau com U no final. Pandeiro, atabaque com Q-U-E e berimbau. Deixa eu escrever aqui, meu povo. Então, a gente tem o pandeiro, atabaque com Q, pandeiro, vírgula, atabaque e berimbau com U no final. Berimbau, tá? Quero ninguém escrevendo errado não, presta atenção, tá? E nem é pandeiro não, tá? Que eu já peguei aluno escrevendo pandeiro. É pão com N, ok? Pelo amor de Deus, escreve isso direito. A capoeira é uma das principais representações da cultura afro-brasileira. Ela é uma mistura de dança, de luta e de arte, acompanhada de cantos, palmas e instrumentos musicais, como o pandeiro, o atabaque e o berimbau. O berimbau é o principal instrumento da capoeira e comanda o ritmo e o estilo de jogo. Ele é constituído de um arco de madeira, uma cabaça, que é esse desenho que tá aí, tá? E um fio de aço, que é arame. Veja ao lado. Como o som é produzido no berimbau. Aí na página 203 a gente vai aprender e eu já vou botar, tá? Que eu já pesquisei aqui para colocar para vocês. Eu acho que vocês já ouviram, mas a gente coloca aqui, quem já ouviu, ouve de novo, quem não ouviu, vai ouvir, certo? Afinal, como se produz e como ouvimos o som do berimbau? Leia o esquema abaixo, seguindo uma ordem numérica crescente, ou seja, do menor para o maior, do 1, 2, 3, viu? O capoeirista bate com uma baqueta no fio de aço, fazendo vibrar. O movimento do fio de aço faz o ar próximo a ele vibrar, produzindo ondas sonoras. Essas ondas propagam pelo ar. As ondas sonoras são captadas pelas orelhas e interpretadas pelo encéfalo, que é o órgão do sistema nervoso produzido pelo crânio, tá? Encéfalo, tá bom? Que fica mais ou menos nessa região aqui da nuca, tá? O cérebro é a grande máquina aqui, ó, do corpo humano, que ele é capaz de observar, de captar, não observar, né? Captar várias sensações e estímulos que tem no nosso corpo. Ele é muito importante, tá? Diversas outras situações do nosso cotidiano envolvem a produção de ondas sonoras. Observe a fotografia abaixo. Mas antes disso, eu tinha separado aqui no YouTube o som do berimbau, ó. Deixa eu ver quem consegue fazer assim. Aí tem metade falando assim, nossa, tia é muito doida. Eu não vou fazer isso não, mas tem que fazer. Viu? É uma musiquinha, ó, é ritmado. Aí tem horas que vai mais rápido, aí você tem que ser mais rápido, entendeu? Enfim, é bom, é gostosinho de ouvir. Tá? Se vocês quiserem ouvir mais ou ver, é só colocar lá no YouTube, tá bom? YouTube top, você aprende tudo, gente. Eu descobri, já aprendi cada coisa no YouTube, meu Deus. Descobri muitas coisas, aprendi tanta coisa, receita, mas enfim, isso é um outro detalhe da vida. Vambora, segue. Diversas outras situações do nosso cotidiano envolvem a produção de ondas sonoras. Observe a fotografia abaixo. Pessoas no Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Cite o som que você escutaria se estivesse nesse ambiente registrado na fotografia. É simples. Quem já foi na Quinta da Boa Vista, lá perto do zoológico? Brincar, fazer piquenique, andar de bicicleta. É um barulhão, né? Um monte de gente na rua, né? Ou quem já foi em Madureira, Caxias, né? Que tem muita gente, aquele barulho de aglomeração que a gente não pode ter. Enfim, esse é o som que a gente escutaria mais ou menos num parque desse, tá bom? Pessoas vendendo coisas também, tá? Página 204. Música para todos, cidadania no dia a dia. Leia a manchete a seguir. Manchete é a parte que é ressaltada no jornal para falar sobre o tema que a gente vai
estudar, que a gente vai, que está sendo trabalhado naquela página, tá bom? Projeto de Sons do Silêncio ensina surdos a tocar instrumentos musicais no Recife. Então, em todos tem a audição. Alguns podem ter perdido por causa de algum acidente ou alguma doença, e algumas pessoas perdem com o tempo, tá? Não é a maioria, mas algumas sim. E outras já nascem sem audição, tá? Tanto que quando o bebê nasce, ele faz alguns tipos de teste, tá? A pediatra faz alguns tipos de teste justamente para saber se a criança já pequenininha ela tem a percepção, né? De você estar lá e a criança olhar naquela direção, de você fazer um barulho e de repente ela se assustar, tá? Porque quanto mais cedo é detectado isso, é descoberto isso, mais chances tem para você cuidar daquela criança e adaptar ela àquela realidade de ser surda, ou se tiver opções de algum tipo de cirurgia, de algum tipo de tratamento, poder fazer, tá? E a nossa realidade é que a gente convive, ou a gente já passou, ou a gente já viu, ou a gente já presenciou alguém que não escuta, certo? Se eu pedir aqui para vocês falarem para mim qual é o som, como é que um japonês fala, a gente vai conseguir falar? Uma palavra que seja, qualquer uma. Ou mais de uma palavra, né? Arigato a gente sabe que é obrigado, né? Comida japonesa também alguns já sabem. Mas uma frase, uma coisa comum, né? Que é longe da nossa realidade, que a gente nunca ouviu. A gente não vai conseguir falar. Por quê? Porque a gente nunca ouviu, né? Não é uma coisa do nosso cotidiano, né? Igual inglês, né? Que a gente tem músicas em inglês, tem a aula com a professora Jaqueline, né? É uma língua que a gente pouco ouve. Se alguém pedir para eu falar uma palavra em hebraico, não sei, nada. Tem noção. Por quê? Porque eu nunca ouvi sequer alguém falar hebraico perto de mim, tá? Que é uma outra língua. Então, como é que alguém vai produzir o som de algo que nunca ouviu? É o que acontece com quem é surdo. Geralmente quem é surdo é mudo, né? Não é que seja mudo que não emita som, mas ele emite o som do que ele ouve. Então, geralmente, o som sai alguns gemidos, alguns sons diferentes. Quem escuta um pouquinho consegue reproduzir de forma mais difícil, mas que a gente consegue compreender um pouquinho. Quem não escuta nada, dificilmente vai reproduzir aquilo que não sabe. Como é que eu vou reproduzir, falar uma coisa que eu não sei, tá? Então, essas pessoas, elas aprendem a se expressar de outras formas. Então, vamos lá? De acordo com a Constituição Federal, todos os cidadãos são iguais perante a lei, por isso têm os mesmos direitos. Aprender a tocar um instrumento musical, por exemplo, é direito de todos. Os sons geralmente são percebidos pelas orelhas. No entanto, em alguns casos, as vibrações do ar podem ser percebidas por outras partes do corpo, por meio do sentido do tato. Então, por exemplo, aqui em casa passa um carro de som muito alto, de madrugada. Eu não sei o que ser humano passa, mas enfim. Aí a minha janela é de vidro, tá? Isso já deve ter acontecido, de repente, na casa de vocês, né? Isso, de repente, aconteceu já até na escola, quando passa um carro com um som muito alto. Faz assim, ó. Tum, tum, tum. Que a gente chega a ouvir o barulhinho do vidro. E esse barulhinho do vidro, ele acontece porque as ondas do som são tão fortes, essa vibração do som é tão forte, que a gente consegue sentir. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, coloca a mão aqui, ó, coloca o dedinho aqui. Agora faz assim, ó. Para. Quando você para, ele para de vibrar. Então, bota a mão aqui e faz Você sente vibrar a sua garganta quando você fala. Agora, para de falar. Você não sente vibrar. Quando você fala, você sente vibrar. São as cordas vocais que vibram para sair o som. Dessa mesma forma, acontece com o som dos instrumentos, tá? Então, ó, para você provar, para você perceber que o som ele emite uma vibração, é só você colocar a mãozinha aqui, ó. Sem falar, você não sente nada. Quando você fala, você sente vibrar. Tá bom? É igual quando você fala na frente do ventilador. Quem nunca? Quem nunca falou na frente do ventilador? Se você nunca falou, hoje você vai falar.
Você vai ligar o ventilador e você vai falar abacaxi. Não sai abacaxi, sai assim, ó. Abacaxi. Gente, fazia isso quando era pequena direto. Eu ficava horas na frente do ventilador cantando pra sentir aquele negocinho vibrar. Tia Cris é louca. Não, já fui criança, tive infância, entendeu? Ficava cantando na frente do ventilador. Quem nunca fez, eu tenho certeza que hoje faz. Vai ligar o ventilador, mas não pode ser o de teto, pelo amor de Deus. Aquele ventilador assim, menorzinho, tá? Onde sai o ar e fala. Vocês me contem. Quem fizer isso, anota aqui pra mim também, tá bom? Então, vambora. Então, tava falando sobre, no entanto, em alguns casos, a vibração do ar, foi por isso que eu falei isso. Pode ser percebida por outras partes do corpo por meio do sentido do tato. O tato é o sentido do corpo humano que possibilita perceber aquilo que tocamos. Então, a gente usou o tato aqui, né? Quando a gente sente a nossa voz vibrar, eu tô sentindo, eu tô usando o tato. É um outro sentido. Essa percepção ocorre principalmente por meio da pele. Graças a essa possibilidade, diversos projetos trabalham com musicalização de ensino de instrumentos musicais para surdos, tá? Ou seja, os surdos, eles percebem o som através dessas vibrações que a gente coloca a mão aqui e sente, ok? Aqui é uma pessoa surda tocando guitarra e para sentir essas ondas, ela coloca parte do rosto no instrumento para sentir, tá? E a importância desses projetos é o que? Incluir pessoas que têm algum tipo de deficiência no meio que a gente vive, nos trabalhos que nós temos, nos cursos que nós podemos fazer, tá? Todo mundo pode sim tocar um instrumento, escrever um livro. Já mais o cego pode escrever um livro? Pode, tá? Existe o Instituto Benjamin Constant, que ensina quem é cego a escrever através do método Braille. Se eu não me engano, a gente já deve ter falado aqui em alguma aula sobre isso. Se não eu, a tia Luciana. E também pode, então assim, todo mundo é capaz de tudo, tá? Ah, mas a pessoa não tem perna, corre, cadeira de rodas, perna mecânica, tudo pode ser adaptado para a pessoa, tá? Então vamos lá. Leia algumas características do futebol de 5, modalidade paralímpica. É praticado exclusivamente por atletas com deficiência visual. Todos os jogadores devem estar com olhos vendados, com exceção do goleiro, que além de não usar venda, não é deficiente visual. Então, num jogo de futebol de cego, só o goleiro que não é cego, tá? E todos usam venda porque alguns têm parte da visão. E aí, se um não enxerga nada e o outro enxerga só um pouquinho, ó, já tá enxergando, né? Então não vale. Então todo mundo usa venda. Os jogadores se orientam pelo som dos guizos no interior da bola. Guizo é tipo um sininho, um chocalhinho que tem dentro da bola. A bola rola, faz o barulhinho e eles vão se guiando pelo som da bola, tá? A torcida deve se manter em silêncio, óbvio. Se tiver a fofoca na torcida, ninguém escuta o som do guizo. Isso só pode se manifestar depois dos gols. Como os jogadores se localizam a bola durante a partida? Através do som produzido pelos guizos, certo? Através dos sons produzidos pelos guizos, que fica no interior da bola, tá? Pode dar um pause e copiar aí. Qual é o sentido que auxilia os jogadores a localizar a bola? Qual é o sentido? É o tato? É o paladar? É o olfato? Ou é a audição? A audição. Audição com C cedilha, ok? Audição com C cedilha, tá bom? Observe a fotografia ao lado e numere os itens a seguir, de 1 a 4, de modo que eles representem a sequência correta de eventos para que os alunos compreendam a fala da professora, tá bom? Então, vai ficar aí. Como é que vai ficar essa ordem aí? Produção da fala da professora, propagação do som da fala do ambiente, recepção do som pelas orelhas dos alunos, interpretação do som pelos encéfalos, o cérebro, né, dos alunos. Então, primeiro ela produz a fala, depois o som sai, depois chega no ouvido dos alunos e aí é interpretado pelo encéfalo, tá bom? Então, vai ficar 2, 4, 3, 1. Corrige. Aí, esse observando o som, tá? Ciência em prática, é a atividade que a tia Cleide vai trabalhar com vocês, tá? Então, eu vou passar porque esse aqui, eu não vou, para não ficar repetitivo. Então, essa experiência vai ser com a tia Cleide, tá bom? Vamos lá.
Instrumentos musicais. Observe a fotografia a seguir. As orquestras sinfônicas são formadas por diversos músicos que tocam diferentes instrumentos musicais. De maneira geral, esses instrumentos podem ser corda, de percussão ou de sopro. Os violinos, os violoncelos e os contrabaixos são exemplos de instrumentos de corda. Neles, o som é produzido pela vibração de suas cordas, realizada pelas mãos ou com um arco. O tamanho e espessura das cordas variam, resultando em diferentes sons. Então, dependendo da corda, se é mais fina ou mais grossa, o som vai sair mais fino ou mais forte, mais grosso, tá bom? Instrumentos de sopro são aqueles que o som é produzido pela vibração da coluna de ar no interior desses instrumentos. Essa vibração ocorre quando o músico sopra o instrumento. Os sons mais graves e mais agudos são produzidos alterando o tamanho da coluna de ar. Isso é feito por meio de chaves no lado externo do instrumento, tá? Como nos saxofones e nas trompas. Ou pelos orifícios como nas flautas. A pessoa tocando saxofone e uma pessoa tocando flauta doce. Já os instrumentos de percussão apresentam estruturas para serem percutidas, com baquetas ou com mãos batidas, tá bom? Com peles ou placas de metal ou de madeira, tá? O tambor geralmente é uma pele, é o couro de um animal, que quando embaixo é oco, é vazio, e você bate e sai um som, tá bom? Os tambores têm a membrana que vibra com a batida e com as baquetas ou da mão. O xilofone, as placas maiores produzem sons mais graves que as placas menores. O xilofone possui placas de madeira ou de metal que vibram quando são batidas. Alguns instrumentos musicais são eletrônicos, tá? Alguns instrumentos musicais, como violinos e violões, são bastante conhecidos e utilizados há muito tempo. Outros, no entanto, foram desenvolvidos ao longo do tempo com o auxílio da tecnologia, como é o caso chamado de sintetizadores. Os sintetizadores são instrumentos musicais eletrônicos que produzem sinais elétricos e nos quais podem ser convertidos em sons. Geralmente, sintetizadores são controlados por teclas, como as de piano, e podem simular sons de instrumentos de sopro, corte e percussão. Todo mundo aqui já ouviu falar no Alok, né? No DJ. Então, os instrumentos que ele usa é eletrônico, ele faz música eletrônica, ele produz a música dele no estúdio, tá? O Alok, ele é um DJ, então ele cria sons através de instrumentos parecidos com esse, não, muito mais moderno do que esse, tá? Então, através de um botão, ele simula, ele faz som parecido de tambor, de violão, de saxofone, e aí ele mesmo constrói o ritmo e cria a música dele, tá bom? Atualmente, além dos sintetizadores, os músicos utilizam diversos aparelhos que simulam sons de outros instrumentos, como os controladores de MIDI e as baterias eletrônicas. Assim, um único aparelho pode emitir sons de diferentes instrumentos musicais, tá? Geralmente, quem usa esse controlador são DJs mesmo, tá? E é uma bateria eletrônica, ela é pequenininha. Uma bateria mesmo, ela é grandona, ela ocupa um grande espaço. Já essa aqui é pequenininha, ela simula o som da bateria, mas ela é eletrônica. Tá bom? Página 211. Vamos lá, vamos fazer junto? A flauta pan é um instrumento musical formado por um conjunto de tubos com diferentes comprimentos. Esse instrumento é comum em diversas tribos indígenas brasileiras e geralmente é feito de bambu. Assinale a opção correta. A flauta de pan é um exemplo de instrumento de percussão, corda ou sopro. Sopro, né, pessoal? A gente vai marcar de sopro. Como as ondas sonoras são produzidas no tipo de instrumento musical, como você assinalou no item A, através de ondas sonoras, tá? Produzidas pelo ar. Através de ondas sonoras produzidas pelo ar, tá bom? Repetindo, através de ondas sonoras produzidas pelo ar. Faça uma pesquisa e pinte o quadro com as opções corretas. O tubo maior do comprimento produz um som mais agudo ou mais grave. A gente vai marcar o mais agudo. O tubo de menor comprimento produz um som mais agudo ou mais grave. Mais grave, tá? Eu vou falar com a tia Cleide vai explicar melhor o que é um som agudo e um som grave, ok? Eu vou anotar para a tia Cleide, tá bom? E ela vai explicar isso para vocês. Cite um nome de outro instrumento que pertence ao mesmo grupo da flauta de pan.
A gente pode escrever aí qualquer instrumento de sopro, como flauta, saxofone, gaita, trombone, tá bom? Então pode escrever aí, ó, flauta, trombone, saxofone, saxofone, S-A-X-O, saxofone, tá bom? Aqui atrás eu botei, ó, a palavra pandeiro, atabaque e berimbau. Atabaque com Q, berimbau com O, lá do primeiro exercício, tá? Quem tiver dúvida é só olhar ali, tá legal? A página 212 e a 213 é uma experiência também que vai ser feita com a tia Cleide, tá bom? Então, por hoje é só comigo, né? Porque ainda tem as aulas da tia Cleide, que o ideal é que vocês vejam primeiro a minha aula e depois a aula da tia Cleide. Fechou? Então tá, beijos, até sexta.